mais uma vez, vamos então iniciar nossas atividades da manhã de hoje, nossa reunião doutrinária, como de praxe, os avisos rotineiros, nossas reuniões que ocorrem às terças-feiras, nossas reuniões de estudo, que ocorrem às terças-feiras, todos estão convidados. Nessas reuniões nós discutimos questões relacionadas aos livros básicos do Espiritismo, notadamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Livro dos Espíritos e ao Livro dos Médiuns. Nesse momento, nós atuamos aqui arrecadando cestas básicas para serem doadas a famílias carentes. Quem tiver interesse em se juntar a nós, seja muito bem-vindo. A caridade é algo, a caridade material é a mais fácil, e é algo bastante importante na condição espírita, então eu creio que esse seja bem-vindo. Quem não puder doar uma cesta básica, ali na frente tem uma cestinha e as pessoas podem trazer quilos de alimentos avulsos que a gente vai montando novas cestas para atender mais famílias. Isso acontece, a doação das cestas acontece nos terceiros sábados de cada mês. Para a leitura preparatória do livro Pão Nosso, a lição 73, aprendamos quanto antes, nos convidando a se levantar. Boa noite. Más palavras, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas. Tentando a destruição de lares honestos, surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia. Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Que assim seja. E para a prece inicial, vamos convidar nosso nome de Jair. Caríssimos, boa noite. Que o Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Roguemos, caríssimos, ao Pai, ao nosso bom Deus, através da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento.
ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber as fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Mestre Jesus, Espíritos de luz, Deus bondoso, estamos reunidos mais uma vez nessa casa de oração, pedindo a todos vós, continua a nos abençoar e a nos proteger, continua a nos velar, auxilia o nosso irmão na noite de hoje, Rafael, para que ele possa explanar a partir de seus conhecimentos, seus estudos, e que possamos, a partir da sua explanação, aprendermos e, sobretudo, colocarmos em prática. Mestre Jesus, Espírito de luz, sê conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item terceiro, do capítulo 7 Defeitos, o texto é o nome de bem, vamos convidar nosso irmão Alberto. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom
humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer, amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar conta, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-o com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhe a moral e não para o esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-lo conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita no seu semelhante todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la, estará no caminho de que conduz às demais. Que assim seja. E agora é com muita alegria que nós recebemos nosso irmão Rafael, que vai falar sobre a reforma íntima, um tema bem importante para nós, os espíritas, né? O caminho para a espiritualização. Rafael. Muito obrigado, Murilo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, ao nosso irmão Jair, e a recepção da casa. É sempre para mim uma satisfação poder visitá-los e de alguma forma contribuir com o trabalho. Deixa eu só ver se eu consigo. Hoje a tecnologia resolveu não nos ajudar, mas eu acho que não vai ser difícil agora. Senão a gente faz sem ela mesmo. Pronto, acho que agora a gente vai. Ops. Pronto. Não seria importante, necessário, urgente, mas eu gosto de ter a apresentação como suporte,
para que vocês possam acompanhar, inclusive, na leitura. Nós sabemos que o nosso cérebro ele funciona com algumas peculiaridades. Nós aprendemos ouvindo, mas aprendemos mais lendo e mais ainda escrevendo. Não é digitando, é escrevendo. Então, vários campos ali no nosso cérebro são ativados e as memórias vão sendo reforçadas. Então, por isso que eu gosto, mas se não tivesse, não teria problema. Bom, o tema proposto, a reforma íntima como caminho da espiritualização, ele surge com uma necessidade mesmo de tentar entender o que vem a ser essa reforma íntima. Há alguém aqui que é a primeira vez que está no centro espírita? Todos aqui já participam, já conhecem o espiritismo. Então, no espiritismo nós sabemos, temos alguns pilares, né, que é a reencarnação, ou seja, as várias vidas que temos no plano material a fim de que possamos progredir enquanto espíritos. Sabemos que a nossa vida primordial é a vida espiritual, para onde retornaremos, que em todos nós deveria ter ali, né, aquela ânsia, aquela vontadezinha de, nossa, que saudade de casa, mas a maioria de nós meio que vive alheio a essa realidade que a todos nos toca. Se tem uma coisa que é certo para todos nós, é que chegará o momento em que deixaremos este plano, essa roupagem, e retornaremos à nossa pátria espiritual. A transmigração da alma, ou seja, a alma ela tem a necessidade e o dever mesmo de progredir, de mudar. Então, a todos nós chegará o momento da perfeição relativa ou da pureza espiritual. Quando? Depende de cada um de nós. Cada um de acordo com as suas obras, como o nosso mestre falou. Mas trazendo para algo mais próximo de nós, também sabemos que o nosso mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepuja o bem, né, ele exerce um poder mais atrativo, uma força maior, já está em vias de terminar. Sabemos que estamos passando ali pela fase de transição, a fim de que o planeta Terra, em sua maioria dos habitantes, mude o seu padrão vibratório, emocional, sentimental, moral e torna-se um mundo de regeneração. Lá no capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, especificamente nos itens 16, 17 e 18, Kardec vai tratar justamente, e aí a gente tem ali uma instrução dos espíritos sobre os mundos de regeneração, o que são. Então no item 16 ele vai dizer o que é, no item 17 quais são as características que devemos ter para habitá-lo, e lá ele vai dizer que para nós, espíritos de provas e expiações, o mundo de regeneração, que não é um mundo completo, tá? O mundo de regeneração é um mundo de transição para mundos ditosos, mas este mundo para nós é como poder sentir a verdadeira felicidade, porque lá nesse mundo, no mundo de regeneração em que a Terra está a um passo de tornar-se, as paixões já não são esmagadoras, ela já não ensurdece, já não nos cega. Ainda teremos paixões, porque ainda estaremos subordinados às questões materiais. Haverá orgulho? Haverá, mas não aquele orgulho que impede de te olhar o direito do seu próximo. Haverá ainda inveja? Haverá, mas todas as paixões serão controladas e não mais avassaladoras. Então perceba, um mundo de regeneração, que a maioria de nós no movimento espírita almeja poder, estarmos prontos para vivenciarmos este mundo, ele exige algumas características. E é onde entra a reforma íntima, sendo o caminho para essa espiritualização. No item 18 desse mesmo capítulo, os espíritos vão dizer, olha, no mundo de regeneração, não avançar é retroceder. No mundo em que nos encontramos, a estagnação ainda ela é permitida. A maioria de nós está estagnados há inúmeras vezes.
progredimos muito pouco. Mas no mundo de regeneração isso não será mais permitido. Ou avançamos, ou seremos convidados a nos retirar para mundos de provas e expiações novamente. E aí eles dizem que lá, isso acontecendo, será muito pior as dores, porque já experimentamos o que é a felicidade. E para retornarmos, o caminho será muito mais árduo. Então, como espíritas que somos, buscando esses caracteres do homem de bem, então o texto do Evangelho ele traz justamente esse homem que concluiu a sua reforma íntima para os patamares que nos encontramos do mundo de provas e expiação. Ele já entende que o seu destino é o mundo espiritual. Em tudo que ele vivencia no mundo material, é pensando no dia de retornarmos. E lá no Evangelho ele vai dizer que o que nos afasta desses caracteres e desses mundos mais felizes é justamente o nosso apego às paixões materiais, que nos mantém presos ainda aqui, que impede essa espiritualização. Mas Rafael, nós não já somos espíritos? Como assim eu vou ter que me espiritualizar? Somos espíritos, porém encarnados. É verdade. Mas nos comportamos ainda como se fôssemos seres materiais. Então essa espiritualização é justamente nos preparar para vivenciarmos esse mundo etéreo, o mundo do pensamento, o mundo do sentimento. Então Joana de Ângeles tem uma obra incrível, inclusive traremos alguma coisa dela. 16 livros, a obra psicológica de Joana. É todo um compêndio para que nós possamos, aprendendo, já burilarmos o nosso pensamento, para quando retornarmos à pátria espiritual, termos condições de lucidez, para que continuemos a avançar. Quando vemos lá nos livros de André Luiz, os Espíritos falam, a maioria de nós desencarna e reencarna ainda em estado de alienação. Voltamos para a pátria espiritual ainda alienados, confusos. E a reencarnação é quase que um alívio. E quando chegamos aqui, repetimos as mesmas coisas, que é a estagnação. Então hoje a ideia é de entendermos como isso é importante, o que é essa reforma íntima, o quão importante é, e lá no final a gente vai trazer o diálogo ali, a descrição de espíritos que conseguiram essa reforma íntima e como eles se encontram no outro lado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo que foi lido, capítulo 17, nós vemos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Mas para nos esforçarmos a fim de domar essas más inclinações, antes de mais nada, é importante sabermos quais são as nossas más inclinações, quais são os defeitos que ainda vibram em nós. Quantos de nós já parou conscientemente e refletiu a respeito quem eu sou? Em que patamar eu estou no que tange a minha evolução espiritual? Quais são os sentimentos íntimos que eu trago comigo? Mas é aquele questionamento sincero, porque o nosso ego, ele nos prega peças. Ele gosta de vestir algumas máscaras, ele gosta de nos manter na superficialidade a fim de que a gente não gaste energia para poder avançar. Fora isso, espíritos que somos, sabemos das influências daqueles que estão à nossa volta, muito embora não enxerguemos, mas sabemos que estão. E é justamente nesses pequenos defeitos que trazemos, que ainda vibram em nós, que eles encontram brechas a fim de nos influenciarmos, a permanecermos nesse estado. Porque lembra, o mundo de regeneração, ele só acontece quando a maioria dos seus habitantes
progride do ponto de vista moral. Não é uma questão material do planeta. É uma questão da psicosfera, daqueles que aqui habitam. Então, esses espíritos que não querem progredir, o que é que eles vão fazer? Peraí, deixa eu influenciar a maioria para que isso não aconteça. E aí é onde está a importância de cada um de nós, nessa vigilância, nesse autocontrole, nesse autoconhecimento, para que possamos auxiliar na seara do Cristo, para que esse mundo consiga progredir. E aí Kardec, no seu esforço de nos trazer o conhecimento, a fim de que possamos empreender esta tal reforma íntima, ele vai fazer todo um questionamento no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo de Justiça, Amor e Caridade, para entender o que seria isso. Então, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós temos todas as leis naturais. Da lei de adoração à lei de justiça, amor e caridade. Nós, espíritas, deveríamos compreender bem, porque ali está a chave para o nosso progresso. Se nós conseguirmos compreender e aplicar aquelas leis na nossa vida, fatalmente avançaremos. E aí ele faz todo esse estudo, passando pela lei do trabalho, lei do progresso, lei da destruição, lei da reprodução, para chegar lá no último capítulo, que é a nossa meta, a perfeição, no capítulo 12. E aí Kardec fala, mas como é possível? Como nós vamos alcançar isso? E lá na questão 919, o Espírito diz, conhece-te a ti mesmo. É preciso compreender quem de fato nós somos. Porque como o nome diz, reforma íntima. A gente precisa mudar aquilo que já está construído. Mas se não soubermos o que é preciso ser mudado, reformado, nós nos manteremos na mesma situação. É como olhar para a nossa casa. Se nós olhamos para a nossa casa em todos os aspectos e falamos, não, aqui me agrada, nada precisa ser mudado. O que vai acontecer? Ela vai perdurar ao longo do tempo. E você só vai manter. Mas se tem algo ali que não te agrada, você fala, não, acho que podia ser melhor. E aí você se prepara. Você estuda as possibilidades. Faz a reforma para que você atinja. Assim deve ser conosco. A pergunta é, eu estou satisfeito com quem eu sou? Já está suficiente em vista de tudo que já aprendemos, em vista daquilo que o Cristo nos trouxe já há 2000 anos? Aquilo que eu caminhei já é suficiente para alcançar esse mundo de regeneração? Ou o reino dos céus, como Cristo nos ensinou? Essa é uma questão que devemos ter todos os dias. Porque, como foi dito, nós alcançaremos o fim dessa jornada. E o que fizemos dessa encarnação para conosco vai ser a pedra de toque de como retornaremos. Joana de Ângeles, ela vai trazer ali o olhar psicológico, ela vai dizer, olha, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. E cada vez que avançamos no tempo, e a tecnologia avança junto, temos mais dificuldades para isso. É só olharmos para as redes sociais. Quanto tempo gastamos rolando tela? Olhando para coisas que em nada vai nos auxiliar. Quanto tempo perdemos descansando, assistindo o noticiário, a TV? E quanto tempo gastamos para aumentar os recursos intelectuais que serão alicerce para a nossa transformação moral? Quanto tempo usamos do nosso dia a dia a fim de trabalharmos em nós mesmos? Se você se afastar um pouco. Melhora? Melhora. Pronto. Perdoe. Eu não sou muito bom com microfones ainda. Opa.
Então, quanto tempo gastamos para essa autotransformação? Eu vi Murilo falando aqui os trabalhos da casa, assim como nós lá temos. Dia de terça é dia de estudo, né? Quantos participam do estudo? Quantas horas da nossa semana dedicamos à leitura da doutrina, à reflexão sobre aquilo que os Espíritos trouxeram para nós? Quantos de nós já lemos? Hoje a tecnologia está me testando. Quanto de nós já lemos pelo menos o Pentateuco Espírita, do Livro dos Espíritos até a Gênese? Porque se somos espíritas, acreditamos que essa doutrina é a chave para o nosso progresso, deveríamos nos debruçar a compreendê-la. E esse foi o entendimento de Kardec. Trazer pela lógica e pela razão, pelo desenvolvimento do intelecto, as ferramentas necessárias para que pudéssemos fazer esse mergulho em nós mesmos, descobrir o que precisamos reformar em nós, a fim de progredirmos. E ela continua, não apenas em identificação das necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Quando estamos no trânsito, será que somos a mesma pessoa que somos quando estamos aqui? E na nossa casa, quando um filho não nos obedece, ou quando a esposa ou o esposo não nos agrada como gostaríamos? Temos o mesmo comportamento quando estamos aqui no centro espírita? E no nosso trabalho? Com aquela pessoa difícil, com aquele parente difícil? Lembramos do texto como homem de bem? E é justamente nesse cotidiano é que nós somos experimentados, é onde podemos ver aquilo que temos a real necessidade de transformação. Isso é urgente. Pelo que nos contam os Espíritos, principalmente por Chico, a transição termina ali por volta do ano de 2060. É logo ali. Nós estamos na beira de 2030. Quantos de nós que ao desencarnarmos teremos condições de retornar para a Terra regenerada? Esse deve ser a nossa preocupação. Pode parecer duro, pode parecer não tão auspicioso, agradável, mas é o que os Espíritos nos alertam a todo instante. Toda a doutrina nós vamos ver esse chamamento. E nós temos a chave para isso, a doutrina dos Espíritos, que está ao alcance de qualquer um. Seja os livros estão disponíveis gratuitamente na internet, o estudo na casa, que é gratuito. Mas é preciso que nos desdobremos, porque ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Então é preciso identificar a nossa realidade emocional. Aquele que se conhece sabe de quais recursos se podem utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar. Quais tarefas cumpre a nós executarmos? Não as cotidianas, que essas nós sabemos já. Devemos cumprir a lei do trabalho, auxiliar a sociedade a progredir materialmente, intelectualmente. Mas e do ponto de vista reencarnatório? Porque não creio que estamos aqui apenas de passeio. Não estamos. Eu costumo dizer que é muito caro reencarnar.
É muito custoso colocar todas as peças encaixadas para que nós possamos reencarnar neste mundo. Então nós não estamos aqui à toa. Existem bilhões de espíritos esperando a oportunidade para isso. E nós a temos. E aí o maior obstáculo que temos para essa reforma é justamente as paixões materiais, é aquelas que nos prendem, aquela que excita a nossa mente, a nossa satisfação. Sabemos que apesar de sermos seres espirituais, enquanto encarnado, essa tríade espírito, perispírito e corpo físico se comunicam, um influencia o outro. Então tudo que vivenciamos aqui repercute fisiologicamente. Nosso cérebro é inundado ali de hormônios que nos geram prazer, satisfação. É uma das oportunidades de trabalharmos a ponderação, de não nos entregarmos ao exagero. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Todas. Se nós enumerarmos aqui as paixões que comumente nós vemos as pessoas se perderem, a maioria delas, as mais elementares, nascem de uma necessidade natural. Quantas pessoas não perdem a reencarnação por excesso de comida, por excesso dos prazeres materiais? Quanto mais se usa, mais se quer. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele vai fazer um exame, junto ali com Alexandre, de 3 médiuns encarnados. Todos 3 em desarmonia. Aí ele perscruta ali o perispírito e todos trazem chagas no seu perispírito. De forma igual. Um tinha desequilíbrios na área sexual. O outro no alcoolismo. E o outro no excesso de comida. Perceba que para o espírito, qualquer uma dessas é prejudicial. Tirando o álcool, apesar de Alexandre falar, nós não somos contra o aperitivo. O problema é o controle. As outras 2 são necessidades naturais, que por descuido, por não conhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, nos arvoramos de forma indiscriminada e desavisada sobre essas questões naturais. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Quem acompanhou nessa semana o caso lastimável lá em Goiás? Não faremos juízo de valor. Cada um sabe que sim. Mas olhe o encadear das motivações. A esposa que não se resguardou, foi viver algo fora, e o pai amoroso que também não se identificou, cometeu uma loucura. Olha como um ato da nossa vida pode repercutir. Aquilo que a gente acha que não é grande coisa. Por isso que é importante nós refletirmos sobre as nossas ações, quem nós somos, o que precisamos ainda melhorar em nós. Quais são as nossas dificuldades?
para que possamos atacá-las antes de chegar à prova. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Quanto mais dedicamos tempo a satisfazer as nossas paixões materiais, do ter, do possuir, da satisfação do ego, das vaidades, mais nos afastamos da nossa natureza espiritual. E é o que impede a nossa espiritualização. E o perigo disso tudo é aquilo que a gente conhece como umbral. O umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. E olha aqui, ele fala no vale da indecisão. Porque sabemos, espíritos inferiores, que nós somos devedores, guardamos ainda dívidas com a justiça divina. Se nós não utilizamos a nossa reencarnação a fim de diminuir essas dívidas e até mesmo quitá-las, o que vai acontecer com o devedor quando volta? Não pode esperar um bom lugar. Enquanto não nos decidimos sobre essa transformação, o tempo passa. E quando ele chegar, será cobrado. Então André Luiz ele vai descrever este local psicológico e narra a verdadeira dor do espírito. Porque por mais que soframos na Terra, ao longo do nosso dia, temos nem que seja alguns momentos breves de tranquilidade, que é a hora que dormimos. Podemos descansar. No plano espiritual não. É 24 horas, 7 dias por semana, com aquilo te consumindo. E todos nós retornaremos à pátria espiritual. E Kardec nos traz a luz para alcançarmos os caracteres para sairmos deste local obscuro. Ele nos fala da possibilidade dos espíritos nos auxiliarem. Porque o espírita só lembra das aproximações dos espíritos inferiores. Aí, está toda a nossa volta. Agora então, nesse momento em que a gente vai entrar agora no nosso país, do carnaval, aí que a coisa amplifica, a psicosfera amplifica, mas da mesma forma não faltam espíritos, amigos, benevolentes, à nossa volta. Mas ao contrário daqueles que nos incitam ao mal, eles não vilipendiam o nosso livre-arbítrio. Eles nos respeitam. Então a doutrina dos espíritos, ela tem essa chave. O livro dos espíritos, ele nos mostra de onde viemos, para onde vamos, o que devemos fazer, quais são as leis de Deus. O Cristo, quando veio, tinha uma dificuldade inerente da época, que era o vocabulário. Naquela época, o aramaico tinha nada mais, nada menos ali que 10.000 palavras. Agora, imagina você trazer um tanto de informação em apenas 10.000 palavras. O tempo passa, no século XIX, tudo aquilo que o Cristo trouxe de forma, muitas vezes alegórica, porque era a única forma que aquele povo tinha de entender, Kardec, ele simplesmente explica detalhe por detalhe e nos ensina como estudar. Se nós pegarmos ali o livro dos Espíritos, são praticamente todos os livros do Pentateuco. A introdução é uma aula de lógica, de dedução, de indução. Como bom professor que era, Allan Kardec, ele não se contentou apenas de trazer informação.
Ele nos ensina como um bom professor. Antigamente as guerras aconteciam para que os povos pudessem tomar o conhecimento ali de Alexandria, né? A famosa Biblioteca de Alexandria. E hoje nós temos milhares de bibliotecas de Alexandria à nossa disposição, gratuitamente. Quantos de nós aproveitamos? E não achem que ao ver um caso como esse que aconteceu, não possa acontecer conosco. Quando temos a notícia triste de alguém que tentou contra a própria vida ou que consumou, não, mas eu sou espírita, isso não vai acontecer. Eu tive uma experiência no final do ano. Um familiar meu, médium, trabalhador, assíduo, tentou contra a própria vida. No dia 23 de dezembro. Teve uma EQM. Por sorte, a esposa acordou no meio da madrugada, que não era costumeiro, e conseguiu tirar da corda. Como? Nem ele sabe. Mas não foi da noite para o dia. Simplesmente a vida estava acontecendo, trabalhando mediunicamente, 2 vezes por semana, dedicando-se disciplinado, e de repente a vida material começou a melhorar, a profissão começou a avançar, e aí ele começou a poder apreciar os prazeres do mundo. Já não tinha mais tanto tempo assim para se dedicar ao trabalho e ao estudo, porque eu estava trabalhando, eu estava descansando merecidamente, viajando. E agora já tinha acesso às grandes festas. E a coisa foi se substituindo. E a gente acompanhando. Falei, olha, não vai dar bom não. Mas não adianta falar. Quanto o espírito ele não quer acordar para si. E as coisas foram acontecendo, cada vez mais se entregando às paixões materiais. Já não se reconhecia mais. Só que a vida material cobra um preço e alto. De repente, ruiu. E viu-se desesperado, pois não sabia mais quem era. Como me tornei isso? Não, você não se tornou, você já era isso. Só estava lá escondido, só não tinha ensejo de praticar. Mas que bom que Deus te deu uma outra chance. Agora está na hora de mudar. É importante. Não, porque eu quero voltar a ser quem eu era. Eu falei, é justamente aí que você está errando. Se você voltar a ser o que você era, você vai voltar para o mesmo destino. É preciso se renovar. Então pode parecer que não vai acontecer, vai. Pode acontecer. Dentro da nossa própria casa. Aí às vezes a minha família fala, não, Rafael, você é muito caxias, você é muito rígido com essa questão do espiritismo. Eu falei, mas eu sei quem eu sou. Por isso eu evito muitas coisas. Porque muito embora eu conheça a doutrina, eu sei que se eu me testar, eu vou fracassar. E isso é proceder à reforma íntima. É reconhecer as suas necessidades, as suas dificuldades. E olha, isso aqui eu ainda não tenho competência, então eu não vou me testar aqui. E sempre se mantendo ativo no estudo, no trabalho, para que os espíritos amigos estejam sempre à sua volta, porque os inimigos estão só esperando uma brecha. Só esperando uma brecha. Mas aqueles espíritos que conseguiram compreender isso, que já sabem qual é a sua natureza, tem um amigo, Dr. Vasconcelos, não sei se algum de vocês vão conhecer, ativo durante muito tempo no movimento espírita lá em Aracaju, médico, psicólogo também, e trabalhei durante algum tempo no grupo mediúnico dele. Aí ele me dizia o seguinte, pô, Rafael, você quer ver quando as coisas vão começar a fazer sentido para você, que fez para mim também?
é quando você começar a se olhar no espelho e se ver como um espírito. Se desidentificar com essa matéria que você traz. Falar, meu espírito, não, meu corpo. Eu sou espírito, eu estou aqui temporariamente. Isso tem que ser quase um mantra diário para você. Porque tudo que você for fazer na sua vida, profissional, pessoal, tudo, você vai lembrar disso. E você vai entender que o objetivo das suas vivências aqui nesse mundo é para te fazer avançar para o mundo espiritual, para onde você retornará. Eu devo admitir que no começo não é fácil, mas à medida que você vai incutindo isso na sua própria mente, parece que a vida ganha um outro cor. Parece que a doutrina torna-se mais palpável, mais prática. E aquilo que antes nos enchia de alegria ou de desejo, hoje já não faz tanta diferença. Porque não é da noite para o dia que nós vamos acordar reformados. Nós precisamos trabalhar para isso. E aqueles espíritos que já compreenderam isso e praticam na encarnação, eles têm uma outra realidade quando voltam para a pátria espiritual, diferentemente do umbral, de onde a maioria de nós provavelmente veio, e se não nos cuidarmos, retornaremos. Aqueles que compreenderam e praticaram aquilo que a doutrina nos traz, trazem esse relato. Esses relatos dos espíritos felizes estão na segunda parte do livro Céu e Inferno, Pentateuco Kardeciano. Kardec, ele queria não apenas aqueles espíritos que já viveram muito tempo atrás, ou que nem aqui na Terra mais vivem, ele queria saber daqueles espíritos que tinham acabado de desencarnar. Então ele faz evocação, espíritos conhecidos, para poder saber. E aí um desses espíritos diz, quando pude voltar a mim, depois de desencarnar, e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porque a lucidez não volta repentinamente, nem para os espíritos felizes, tá? Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu que eu recuperasse as faculdades. Vi-me então cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-se sorrindo. Uma felicidade sem par irradiava-lhe do semblante, e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem humana. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, aí que me reforça, não, eu tenho que me reformar mais um pouco, a cada dia. Porque eu quero, quando desencarnar, poder acordar assim. Talvez eu não consiga. Mas, como diz o texto do Evangelho, lá no capítulo 17, lá no item 3, se nós começarmos a praticar, já seremos muito mais felizes do que fomos um dia. Vamos lembrar que em uma encarnação a gente não vai completar a jornada. Isso é fato. Mas se nós começarmos agora, já nessa encarnação conseguiremos absorver um pouquinho dessa felicidade. Saber que a felicidade, tal como a entendeis, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e tereis feito jus a impressões que o maior dos poetas seria incapaz de descrever. É o relato de um espírito que estava encarnado no século XIX, próximo a Kardec, que havia desencarnado 3 dias após o desencarne. Era essa a consciência do espírito. Vamos lembrar do exemplo de Paulo de Tarso, que foi o primeiro a perseguir cristãos, que mandou executar vários cristãos, e quando Cristo aparece para ele, o chama, ele muda. Ele entende, o Senhor é o Messias e eu vou segui-lo. No começo ele tenta fazer do jeito dele. Aí o Cristo, não, Paulo, não é assim não.
Aí ele se afasta, o que ele vai fazer? Vai estudar, vai entender o que era o Cristo. Depois, com o convívio com aqueles que viveram com Cristo, principalmente Lucas. Lucas não viveu com Cristo, mas viveu com Maria, com os apóstolos. Ele vai aprender e entende. E daquele dia em diante, ele não para mais um segundo da vida dele, de transformar-se e de trabalhar para o Cristo. E ele diz já lá no final: quando eu quero fazer o bem, o mal já está em mim. Ele tinha essa clareza, e era essa clareza que o mantinha firme, de não descansar. Não, já fiz bastante. Não. Então nós temos o exemplo de Paulo, que de assassino tornou-se o arauto do cristianismo na terra, o propagador do cristianismo. Tirou o cristianismo do Oriente e levou para a Europa. E tantos outros. Então é possível sim para nós alcançarmos nessa encarnação essa paz, essa tranquilidade da consciência reta, de que está fazendo a sua parte, de que está buscando sufocar aquilo que já sabemos. Eu sou egoísta, vou melhorar isso. Escolha um dos defeitos, dos vários defeitos que possuímos. Sou impaciente. Nossa, eu tenho uma impaciência para som alto que vocês não têm ideia. E parece que quanto mais impaciente, mais vem as provas para nos testarem. E é quase que instintivo. E eu tenho que me policiar, serenar, refletir, para não me deixar envolver, porque senão é ladeira abaixo. E aí não vai adiantar nada. 20 anos na doutrina espírita, estudando, trabalhando, dando palestra, basta um simples ato para que colocamos em risco a nossa reencarnação. O Cristo já dizia: orai e vigiai. São todos os dias da nossa vida. Então a doutrina, ela nos clama a essa transformação, que só depende de nós. Ela nos entrega de forma clara, sem véus, sem nenhum tipo de metáfora, o caminho que devemos seguir. Basta que desejemos e façamos da nossa parte. E para encerrar, a Joana ela traz, olha, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Ninguém se encontra na terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições de saúde real e da alegria plena. Confiemos em Joana, nos esforcemos e a cada vitória comemoremos. Inspiremos outras pessoas para que façam o mesmo. Só assim esse planeta vai conseguir chegar à regeneração, quando cada um de nós alcançarmos esses caracteres, essa reforma íntima. E é isso que nos cabe na seara do Cristo, nos reformarmos intimamente, através do conhecimento que a doutrina nos traz e principalmente da ação, na caridade e no amor ao próximo. Que Jesus abençoe a todos, que a paz dele fique com cada um de nós. De maneira extremamente lúcida, Rafael deixou para a gente a mensagem que a chave do nosso crescimento moral e espiritual perpassa a nossa condição de buscar essa reforma íntima. Então, que cada um de nós procure nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, nas grandes, nas pequenininhas, essa transformação que a gente deve ter em relação a esse viés moral que a gente deve sempre buscar, fazendo bem, com amor ao próximo, cada dia. O Espiritismo traz isso como uma das suas bandeiras, e a gente deve entender o mais rápido possível, porque já foram mais de 2000 anos que o Cristo esteve aqui, passou essa mensagem para a gente, que a gente teima e não conseguir entender da melhor forma possível, né?
Agradecemos demais ao nosso irmão Rafael, que já é trabalhador da casa, e a gente já espera ansiosamente a volta dele para novas palestras tão boas quanto essa. Para concluir os trabalhos, a gente vai proceder ao passe. Quem tiver interesse em tomar o passe, por favor, faça uma fila aqui do meu lado direito. E para concluir a reunião, nós vamos pedir ao nosso irmão Rafael essa prece final, como é costume. Boa noite a todos. Fechemos nossos olhos por esse instante. Busquemos a imagem do nosso mestre amigo Jesus, de braços abertos, nos convidando ao abraço fraterno, nos convidando a caminhar na tua seara. Ele que nos ensinou que o seu fardo é leve e seu jugo é suave. Nos disse que teríamos aflições no mundo, mas aquele que o procurasse venceria o mundo. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Mestre amigo, te agradecemos por não desistir de nós, por insistir e persistir. Teu amor infinito que dedica a cada um de nós. Obrigado por mais essa oportunidade de servi-lo, aprendendo e aplicando o que aprendemos na nossa própria vida. Te agradecemos todas as oportunidades, a fim de que possamos avançar na senda do progresso espiritual. Te agradecemos, Senhor, o concurso da espiritualidade amiga, que caridosamente se desvela sobre cada um de nós, a compartilhar conosco aquilo que conquistaram pelo trabalho e pela reforma íntima. A dividir com nós o teu amor. Te rogamos, Senhor, que a tua paz seja conosco e que possamos reparti-la com cada um que encontrarmos neste caminho. E que cada uma dessas pessoas possa reconhecer em cada um de nós a tua marca, que é a marca do trabalho, da renovação, da caridade e do amor ao próximo. Que a vontade do nosso Pai seja feita hoje, amanhã e sempre, em teu nome, ó Mestre amigo. Que assim seja.